Obrigado, pastor Valmir. O privilégio é meu, é uma bênção poder estar com os irmãos nesse dia. Quando a irmã Judite entrou em contato comigo por telefone para viabilizar a nossa vinda neste tempo, eu pensei, quanto tempo faz que eu estive em Palmas? Quanto tempo faz que eu visitei esse Bapa? É difícil para mim voltar no tempo e precisar, mas fazem muitos anos. E eu pensei, possivelmente não vou reconhecer a cidade e nem a igreja. As duas coisas aconteceram, né? Não reconheci Palmas, não reconheci a igreja. E fico feliz em ver o que o Senhor tem feito aqui. Nesse dia, cheguei sexta-feira, fui abraçado pelo pastor Robson e pela irmã Judite. Estão cuidando muito bem de mim, me alimentando muito bem. Eu creio que é parte do ministério deles. Quem entra pelo portão do Lar Batista ali é adotado. Parece que fazem isso sempre. Muito carinhosos os irmãos ali. E um privilégio também ver o pastor Orbásio. Ele esteve no primeiro culto. Todos aqui com certeza conhecem o pastor Orbásio. Fomos colegas de turma ali no Seminário Teológico Batista Fluminense. Um grande privilégio, um bônus à parte, poder reencontrar-me com ele aqui nessa cidade tão encantadora, a cidade de Palmas. Tem sido meu privilégio servir ao Senhor no campo de missões mundiais. Eu louvo ao Senhor pelo privilégio de nascer no seu reino, numa igreja missionária. A Igreja Batista é, por definição, uma igreja missionária. Está no nosso DNA. Faz um estudo aí do DNA das denominações, está missões ali. Por certo, não somos a única igreja missionária no Brasil. Graças a Deus por isso. A salvação do mundo não depende do povo batista fazer missões. É vocação da igreja cristã e não somos parte de uma grande equipe, mas levamos a sério e fazemos com paixão esta obra, que é a obra do coração de Deus. A nossa junta missionária tem praticamente a idade da nossa denominação. As duas juntas, junta de missões nacionais e a junta de missões mundiais. Um grande privilégio para minha esposa, eu e meus filhos, servir ao Senhor nesses últimos 23 anos no campo de missões mundiais. E o pastor Valmir nos apresentou da forma correta. Somos missionários dessa igreja, missionários dos batistas brasileiros, e servimos no campo, enviados e sustentados pela igreja. Às vezes somos apresentados, aqui está o pastor Ocei, missionário da Junta de Missões Mundiais. Sempre tem que corrigir isso. A nossa querida junta é uma serva desta igreja, uma serva desse missionário, nessa parceria de fazer missões, de obedecer à grande comissão. Ela é uma serva, louva a Deus pelo trabalho que tem feito, e a mobilização, a promoção e o nosso cuidado lá no campo, por meio da nossa junta, tem sido fantástico. Louva a Deus por isso também. Estava no Maranhão quando o Senhor nos apontou a missões mundiais como chamado. E eu penso que Deus, na sua grande misericórdia, não me permitiu ir para o campo que eu gostaria naquele tempo. Pensávamos em África. Talvez o Senhor pensou, você não aguenta a África agora. E fomos para o sul do Brasil, estivemos na fronteira do Brasil com o Uruguai por 3 anos. Somos naturais do Rio de Janeiro, da região metropolitana do Rio. Fomos para o Nordeste, que já é uma experiência transcultural, amei o Maranhão. Minha filha, Edinalva, é maranhense. No primeiro culto tinha vários aí do Maranhão. Quem é do Maranhão aqui hoje? Olha aí. A minha filha, Edinalva, temos 2 filhos, os 2 filhos são do coração. E Edinalva é maranhense de Buriti Bravo. Depois fomos para o sul do Brasil, fronteira com o Uruguai. Uma cultura brasileira um pouco diferente do Nordeste. E também o uruguaio ali do lado, o portunhol. E foi um tempo muito bom, muito difícil também ali. Dali seguimos para a Colômbia. Aí sim o Senhor já me mergulhou numa outra cultura, mas uma cultura vizinha. Foi fantástico. Eu costumo dizer que na Colômbia eu fui feliz e soube todo o tempo. Fui feliz ali, país fantástico. Uma vez fiquei chocado com o exercício que eu não vou fazer com os irmãos, fiquei traumatizado. Era um auditório grande como esse aqui, e eu perguntei, não vou perguntar, só vou citar o que aconteceu. Eu perguntei para o auditório assim, qual é a primeira palavra que vem na mente de vocês quando ouvem falar a palavra Colômbia? Irmãos, parece que eles tinham ensaiado.
Todo mundo em coro disse: cocaína. Eu fiquei chocado. Um que outro desentonou dizendo guerrilha. Falei: irmãos, essas não são as palavras que definem Colômbia. E você falar mal de Colômbia, eu vou chamar o prefeito e mais o meu filho Juan Diego para pegar vocês lá fora. Meu filho Juan Diego é colombiano, o meu segundo filho do coração. Não é só colombiano porque nasceu lá, ele é colombiano, eu adotei ele. E Colômbia não saiu de nós, ele não vai sair. Então imagine o clima lá em casa quando o Brasil jogou contra a Colômbia aqui no Mundial, alguns meses atrás, né? Eu estava numa posição muito confortável, 2 bandeiras ali, quem ganhasse eu estava bem, né? Contrário de vocês aí, né? Se o Brasil perdesse, todo mundo ia ficar meio triste, e eu celebrando junto com o meu filho. Mas ele celebrou também quando o Brasil ganhou aquele jogo. Foi muito bom, foi muito bom. Colômbia marcou. Dali seguimos para a África. Agora sim a coisa ficou mais complicada. Outro continente, outra língua, outra cultura, outro clima. 8 anos ali em Botsuana. Também fomos felizes e soubemos. Vida muito diferente em qualquer aspecto que você possa imaginar. Nós fomos muito felizes ali. Digo que fomos porque já saímos de Botsuana. No nosso regresso ao Brasil, em novembro do ano passado, viemos, como se diz aqui, de mala e cuia. Outro missionário chegou, está lá, dando continuidade à obra. E viemos e estamos em um tempo ajudando a missão, enquanto a mobilização e treinamento, e preparando-nos para seguir de novo para a América Latina. Algumas possibilidades muito interessantes se abrem e estamos orando por isso. E nos acompanhem em oração. Antes de mostrar o desafio da palavra de Deus, gostaria de levar vocês num passeio rápido por Botsuana. Não há tempo de falar de Uruguai, Colômbia, Botsuana. Estou vestido a rigor. Essa é uma camisa típica de lá. Na verdade, foi um presente da igreja no nosso culto de despedida. Meu filho também recebeu uma igualzinha e fizeram um vestido para minha esposa. A irmã que nos ajudava na limpeza da casa, ela pegou nossas roupas escondidas para que a costureira fizesse isso aqui, né? Depois ela confessou o seu pecado para a gente. E foi muito legal. Nós nos vestimos ali no último culto e com a promessa de que sempre que pudéssemos estaríamos vestidos a rigor quando falássemos deles. Esse é um tecido tradicional, uma estampa tradicional, não é tão colorido como outros países africanos. Esse é o estilo da estampa e do tecido de Botsuana. Então me acompanhe um pouquinho por Botsuana. Foi realmente um privilégio, não há outra palavra que descreva servir ao Senhor ali. E aí está onde fica Botsuana. Eu coloquei verde porque é um contraste, o país é um deserto, né? Mas botei verde porque é um campo frutífero, um campo fértil. O país é pequeno, mas grande parte do seu território é ocupado pelo deserto do Kalahari. E esse é o nosso último culto, o culto de despedida, né? Há um olhar triste ali na minha esposa, no Juan também. Então essa foto foi tirada em novembro do ano passado. Essa foto é histórica para mim, foram os primeiros batismos ali em Botsuana. Batizamos 86 irmãos nesse tempo, vamos ver outros, não estão em ordem cronológica. Batizei de formas muito curiosas, numa caixa de madeira, com um plástico dentro, em piscina de clube, na piscina do Juan Diego, ela furou, compramos outra, essa que está aí atrás. Batizei de uma forma que não me molhei, prometi depois ensinar para o pastor como batizar sem se molhar, né? É que o batistério improvisado não cabia o pastor e o batizando. Então, ele tinha que entrar, né? Essa igreja hoje, hoje, não necessariamente hoje, é o grupo que temos no salão que estamos reunidos. A igreja tem um terreno, estamos buscando permissão, já foi negada a permissão para construir o templo ali. Estamos vendo que opção temos, insistir no pedido ou mudar de plano. O grupo de louvor canta tão bonito como vocês aqui. Talvez um pouquinho mais afinado, mais entoado. Não. Africano tem música na alma. Com ou sem instrumentos, é muito bonito. As crianças, as vozes que eles fazem, e eles também têm música no corpo, né? Se um africano estiver morto, pode catucar. Não, se estiver quieto, pode catucar que ele está morto, né? Esse é o pastor Carmona, ali com o tambor, ele é muito bom nisso. Ele serviu ao Senhor em Moçambique e África do Sul, e hoje com a sua família serve em Botsuana.
As crianças são muitas. No dia a dia da igreja, 80. Cria um desafio logístico, porque tínhamos 80 cadeiras e 80 crianças, às vezes até mais. Uma vez minha esposa estava assim, eu chego em casa, ela com o cabelo em pé assim. Falei, o que aconteceu, meu amor? Vieram 108 crianças hoje. Ela tinha que contar, porque tinha um lanchinho depois do culto, então ela tinha que saber como manejar. Naquele dia teve que haver multiplicação do lanchinho, porque ela não esperava tantas crianças. Muitas, vinham de todo lado. Esse era o dia de higiene bucal. A cada 3 meses as crianças vinham para escovar o dente, receber escovinha e pasta, receber flúor. Sou técnico em higiene bucal e foi uma alegria muito grande servir nessa área ali. Eles iam para minha casa depois do louvor, a escola dominical funcionava lá, ainda funciona, um depósito para os pequenininhos, os juniores na garagem, os adolescentes ou na nossa varanda, ou dentro da nossa sala. Foi um tempo muito especial. Um passeio no lago, um açude fora da cidade. Lá está o Juan, essa foto é um pouco antiga. Essa é uma outra igreja, o Juan é o último de lá. A igreja de Radicelle é um grupinho pequeno, 10 adultos e 50 crianças. E muito legal servir ao Senhor ali também. É uma igreja vizinha, a 40 quilômetros. Ali estão indo embora, ficava longe da vila, eles caminhavam muito. Assim se carregam os bebês lá, podem me procurar que eu ensino como fazer depois. Aí, a minha filha, apresento vocês a Edinalva, a maranhense, e o seu esposo, é o casal do meio. Ela nos deu o presente de comemorar o seu primeiro ano de casamento lá em casa, em Botsuana. E nesse dia fizemos todos ali um grande dia em Radicelle, com brincadeiras, algo como vocês fizeram em Palminhas, mas com higiene bucal. Eles trouxeram muitas doações. O casal Alain e Maeli, membros da igreja, também vieram por uma semana e ajudaram. Também trouxeram muitas roupas, muitas doações. E esse dia foi o dia da entrega. O Juan já cresceu um pouquinho depois daquilo ali. Esse é o terreno da igreja, a casa do pastor local está no mesmo terreno. E esperamos no Senhor que se possa construir o templo ali. Está bem localizado na vila, em frente à rua principal. É a única rua asfaltada da vila. Então, é um lugar central, visível. E esse é o pastor Carmona, a irmã Edna e Calipa. Calipa também é filha do coração. Eles adotaram a Calipa na África do Sul. Uma graça. Olha que sorriso lindo. E uma vez mais, a palavra obrigado na língua que eu falo, aqui, obrigado. Realeborra é obrigado em Setsuana. A língua oficial de Botsuana é o inglês. Mas a língua nacional é o Setsuana. O culto lá é mais ou menos assim. Tudo que é dito em inglês é traduzido para o Setsuana. Os cânticos são metade em inglês, metade em Setsuana. Hinos em inglês, hino em Setsuana. Era um desafio lidar com essa realidade, mas era preciso. Haviam várias pessoas de outras nacionalidades. Chegamos a ter 14 nacionalidades diferentes na igreja, especialmente africanos de outros países que não falavam o Setsuana. Não aprendiam o Setsuana, só o básico, só o suficiente para sobreviver. Deus te abençoe, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos ler a Bíblia, vamos orar e assim por diante. O mínimo possível. E foi uma grande aventura e sentimos muita saudade daquele povo, daquela gente, do tempo que passamos ali. Convido os irmãos a que abram suas Bíblias em 2 textos em especial. Vamos ler juntos ali. A minha Bíblia não é a versão que vocês usam ali na mídia, e vamos ler na Nova Versão Internacional. Então me acompanhem na leitura de Mateus 28, 19 e 20, e depois Atos 1, 8. Esses textos, juntamente com outros da Bíblia, nos falam da grande comissão. Há uns 4 anos atrás, li um livro, um amigo me presenteou esse livro, e foi um dos melhores livros sobre missões que eu já li, e não foram poucos os que eu já li. O título desse livro, que já está traduzido em português pela editora Fiel, é Qual a Missão da Igreja? E um dos capítulos desse livro tinha esse título: O que faz a grande comissão grande? Anotei na hora, falei, vou pregar sobre isso quando falar de missões. E o livro está disponível, busquem no site da Fiel, vale a pena ler. A grande comissão é uma palavra que não aparece na Bíblia, o termo grande comissão. Se diz que Hudson Taylor, missionário na China, popularizou
o uso desta palavra. Talvez tenha sido ele o que cunhou, aquele que cunhou o termo. Não sabemos, mas ele usou bastante nos seus escritos, nas suas mensagens de exortação à igreja. E são vários os textos na Bíblia que falam da grande comissão. A versão mais curta talvez seja de Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A versão de João talvez seja bem curta também. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Lucas nos dá uma versão em Lucas 24, diz que esse evangelho do reino deverá ser pregado a todas as nações. Mas vamos ficar com a versão de Mateus 28, que nos dá um aspecto da dimensão da tarefa que a grande comissão implica, e o de Atos nos dá um aspecto geográfico dessa tarefa. Vamos ler juntos, se possível? Como está ali, na mídia é fácil ler e podemos todos fazê-lo. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O próximo versículo, ensinando-os a guardar, versículo 20. Ok. Ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que eu estou convosco, vamos juntos? Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu tenho memorizado em outra versão. Eu sou do tempo antigo, né? O irmão falou dinossauro, né? Eu sou daqueles. E agora Atos 1:8. Se eu falar de memória, vamos tropeçar. Então vamos ler juntos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A grande comissão. Porque ela é grande. Ela é grande por causa daquele que nos envia. Missões não foi uma ideia que os discípulos tiveram. Gente, olha, vai ser uma boa ideia se algum dia a gente puder levar esse evangelho, essa mensagem tão maravilhosa, para que outros também a ouçam. Não foi ideia de um comitê, não foi um programa que se instituiu na igreja e que cresceu tanto que chegou aonde estamos hoje. Não. Foi uma tarefa dada por Jesus. Esse Hudson Taylor, que já mencionamos, que pode ser o autor da frase, ele disse assim: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Não é uma opção, não é uma sugestão, é um mandamento daquele que tem toda a autoridade, daquele que é o cabeça, do qual nós somos seu corpo, a igreja. É uma tarefa a ser obedecida. A grande comissão é grande por causa daquele que envia, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos comissiona. Não foi enviado primariamente por uma igreja. A igreja é parte desse instrumento, mas o Senhor chama pela igreja, envia, comissiona, sustenta. A grande comissão é grande por causa da tarefa que nos foi assignada. E aí vamos para a versão de Mateus, porque ali ele define a tarefa. Parece simples, mas não é. A tarefa é fazer discípulos, batizar esses discípulos e ensinar esses discípulos. E fazer discípulos é mais complexo do que dar um folheto. É caminhar ao lado daquela pessoa, mostrar o amor de Jesus e levá-la a um encontro pessoal de fé com Jesus. Esse encontro salvador, eu creio que a maioria de nós já experimentou isso. Louvado seja o Senhor. E se você ainda não se considera um discípulo, se você ainda não colocou a sua fé em Jesus, hoje é dia de fazer isso, amado. Hoje é dia de entregar a vida a Jesus. Isso caracteriza um discípulo de Jesus, um encontro pessoal com Ele. E a partir daí vem o batismo, um testemunho da tua relação de fé com Ele, é um testemunho público dessa relação com Ele. E depois vem a caminhada longa de aprender a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E aí temos a escola bíblica
dinâmica, manteve a EBD, redefinindo os termos, numa nova dinâmica. Apaixonante, irmãos, eu estou vibrando com essa ideia. Que o Senhor abençoe esse projeto. Posso passar para diante? Posso falar para outros? Tem copyright? Pode ser copiado? Espero que sim. É dinâmico. A vida cristã é dinâmica. Aprendemos, ensinamos. Essa ideia do PG aí, pequenos grupos, ensinando, aprendendo, compartilhando, multiplicando. Isso é fantástico. Fazer discípulos, batizar esses discípulos, ensiná-los a guardar todas as coisas. Essa tarefa é enorme, é enorme. A grande comissão é grande por causa do tamanho da tarefa. O campo é o mundo. Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 9:37, também Lucas 10:2, a seara, na verdade, é grande. É mais que Jerusalém, Judeia e Samaria, ela vai até os confins da terra. E aí vem Atos 1:8 com a dimensão geográfica. Alguns poderiam pensar, só quando saturarmos Jerusalém, nós então seguiremos para a Judeia, e depois que saturarmos toda a Judeia, aí vamos pensar na questão de Samaria e assim por diante. Se assim fosse, irmãos, o Evangelho não estaria aqui em Palmas hoje. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém quanto Judeia e Samaria. É a simultaneidade da tarefa. É você ser testemunha aqui em Palmas. E dentro de Palmas, na sua vizinhança, no seu trabalho, onde você estuda, nos seus relacionamentos. Indo a Palminhas, indo a outros lugares, indo mais longe. A irmã Judite vai falar para vocês das trans. Jesus transforma. Fantástico isso. No passado, a Junta de Missões Nacionais tinha esse projeto, pararam, e agora com a nova dinâmica, Jesus transforma. Quem sabe equipes daqui sairão para abençoar esses projetos ao redor do Brasil. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, nessa simultaneidade. Enquanto fazemos aqui, fazemos ali e fazemos lá. E há muitas formas de fazer isso. Uma delas, em resposta a essa declaração de Jesus, ele disse: a seara é grande, os obreiros são poucos. O que vocês vão fazer a respeito? Orem ao Senhor da seara para que Ele envie mais trabalhadores para a seara. Essa é uma das respostas a esse desafio. Se estima que no mundo tenhamos 16.787 grupos étnicos. Eu não sei quem contou isso. Pode ser isso ou mais. São grupos étnicos, não países. Não temos tantos países assim no mundo. Se fosse contando países, já teríamos completado a tarefa. Tome, por exemplo, Botsuana, um pequeno país de 2 milhões de habitantes. Botsuana não tem crescido muito, irmãos. A taxa de natalidade e o índice de mortalidade, índice, eu sempre confundo aí. Em outras palavras, morre tanta gente quanto nasce em Botsuana. Então o país não tem crescido. Na verdade, tem decrescido. AIDS é um grande problema em Botsuana. Perdeu o título, o ranking número 1 do mundo para a Suazilândia, mas perdeu por décimos de porcentagem. Então, Botsuana e Suazilândia, mais ou menos com a taxa de 40% de toda a população infectada com o vírus da AIDS. Uma geração condenada à morte. Isso é muito sério lá. Vivíamos com essa realidade. Pessoas, membros da nossa igreja, são HIV positivos. E familiares deles também. Crianças, dessas 100 crianças ali, algumas delas com essa doença. Doença fatal, não tem cura ainda. Então é um grande desafio. Voltando a Botsuana, apesar de um país pequeno, são quase 20 grupos étnicos ali. O maior grupo é o grupo Tsuana, por isso a língua nacional é o Setsuana. Mesmo pessoas de outras etnias eventualmente falam o Setsuana. Mas você viaja a 50 quilômetros, você encontra uma vila com outra língua. O inglês fica unificando ali, e geralmente você consegue intérprete para te ajudar a levar mensagem para aquele grupo. Eu ia com certa frequência mais ao norte para falar ao grupo Kalanga. Tínhamos uma igreja lá, ficava a 200 e poucos quilômetros, e tive que ir lá várias vezes nesses 8 anos.
sempre havia um intérprete para a língua calanga. Um grande desafio, a seara é realmente grande. A seara, a grande comissão é grande também por causa dos recursos que nós temos disponíveis. O que são recursos? Bíblia em várias línguas, Bíblia no tablet, no celular, daqui a pouco vai ter no relógio, gente. E temos aviões que voam bem rápido. Que recursos fantásticos nós temos hoje. Não, mas esses recursos não estavam disponíveis antes, e a igreja estava fazendo missões e obedecendo a grande comissão. Esses recursos são bons, e louvo a Deus por eles, irmãos. Para nós que estamos no campo, internet e Skype é uma bênção para estar em contato com a família, fantástico. Poder chegar ao Brasil com poucas horas de viagem. Imagine você que se eu estiver em Joanesburgo, em Botsuana não há tantos voos para Joanesburgo, mas se eu estiver em Joanesburgo, eu posso sair de manhã de lá e jantar com os meus pais no Rio de Janeiro no mesmo dia. Fantástico! Atravessar todo esse mundão de água aí que é o Oceano Atlântico, ainda chegar tarde à noite, mas poder jantar com os meus pais na região metropolitana do Rio de Janeiro. Que fantástico esse recurso, aviões que te levam longe e rápido. Mas o recurso fantástico que está disponível, amados, é o poder do Espírito Santo. Em Atos 1:8 ele disse: vocês receberão poder, e vocês serão minhas testemunhas. Esse poder veio para ficar, e está à nossa disposição. Sem esse recurso não fazemos missões, seja tenhamos internet, aviões rápidos e multimídia, sem essa ferramenta não fazemos nada. É Ele que trabalha através de nós. E também contamos com a presença de Jesus. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até o fim. E por fim, a grande comissão é grande por causa dos resultados. Quando o Mundial começou, como brasileiro, eu me juntei a todos vocês e a toda essa nação na expectativa: vamos ganhar, vamos ser campeões de novo. Não aconteceu, estamos convivendo com isso, superando o trauma, cada um de nós fazendo análise aí, superando. Mas quando começou o Mundial, havia o desejo de que no final estivéssemos segurando aquele troféu. Mas ninguém sabia o que ia acontecer e na verdade não aconteceu. Mas nós já sabemos como essa história aqui termina. Nós sabemos que a igreja obedeceu, que a igreja realizou a tarefa, já está registrado o final. Nós vivemos uma história que já tem um fim marcado, não sabemos quando, mas o resultado já foi registrado. Foi registrado por João, o apóstolo, quando ele escreveu o livro de Apocalipse. Se João vivesse nos dias de hoje, tivesse tido essa visão nos dias de hoje, com certeza ele teria no bolso um celular com câmera e tiraria foto e postaria no Face e nas redes sociais. Mas ele não tinha esse recurso, então ele escreveu, ele descreveu. Então temos aqui uma foto a cores, definição HD, do que João viu. Vão comigo lá, já está ali. Então vamos ler juntos o que João viu. Vamos ver aqui essa foto colorida. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro de Deus, com vestes brancas e segurando palmas. Mais um versículo. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono de Deus, e adoravam a Deus. Conseguiram ver a foto? Colorida. Tinha os meus queridos lá de Botsuana. Eu vi eles na foto. Os Tissuana, os Kalanga, os Herero. Vocês não viram? Estão lá povos, tribos, línguas e nações. Colombianos, da tribo colombianos e da tribo Arhuaco também, das diversas etnias ali de Colômbia, das diversas etnias aqui da nossa região amazônica e de outras regiões do Brasil.
de cada povo, tribo, língua e nação. Por que eles estarão lá? Porque eles ouviram. Porque eles ouviram, eles creram. E se tornaram filhos de Deus, cidadãos dos céus. E estaremos lá. Isso aqui que a gente experimentou hoje foi um ensaio do que será louvor lá no céu. Quando respondemos ao desafio da grande comissão, respondemos de diversas formas, e aí quero concluir dizendo que essa resposta não é única e pontual. Por exemplo, o pastor falou de orar, eu me comprometo a orar, pastor, eu quero orar mais por missões, eu vou orar, mas vai ser esse o meu compromisso, só isso, tá bom? Outro então diria, pastor, eu vou contribuir mais, o Senhor tem me prosperado, eu quero dar muito para missões, eu quero, além de apoiar o meu ministério, o ministério da minha igreja local, eu também quero enviar muito dinheiro para missões. Deus seja louvado por isso, mas essa não é uma única resposta. Pastor, eu quero ir. Você pode ir, e aos jovens aqui, a junta tem uma proposta muito legal para você, ó. Depois, se quiser, me procure, ou no site da junta, Voluntários Sem Fronteiras. Nesse semestre passado, estive com um grupo chamado Radical Latino, fantástico. Um ministério curto, alguns meses, 6 meses na verdade, na América do Sul. Temos Radical Haiti, Radical África, nas tribos do norte da África, povos que nunca ouviram falar de Jesus. Estamos enviando jovens para lá. No semestre passado, uma turma de 6, nesse semestre, uma turma de 8. Na semana passada, dei aula para eles. Radical Ásia, tem uma equipe lá nesse momento. Radical Luso, povos africanos de língua portuguesa. E Radical Europa. Até onde eu sei, ainda não formaram nenhuma equipe para a Radical Europa. Quem sabe você participe disso. São diversas modalidades, diversos tempos no campo. É uma resposta, Senhor, eu quero ir. Talvez você possa ir como missionário que nós chamamos de longo termo. Vai para ficar, talvez até para morrer lá, quem sabe. E essa resposta não é pontual, eu não vou só orar, eu vou contribuir, eu vou motivar, eu vou anunciar. Agora temos Face, temos Skype, temos e-mail. Passe adiante a informação que você tem. Motive outros a ler, a orar, a contribuir, a ir. Seja um mobilizador da obra missionária. Adote um missionário para a oração. Peça a outros que ore. Use essa ferramenta, essa tecnologia que às vezes tanto nos distrai. Use em prol do avanço da obra missionária. E que o Senhor nos abençoe, porque missões é uma tarefa temporária. Quero terminar com uma cotação do pastor John Piper. Acabou de cair no chão. Esse livro também está em português. Alegrem-se os povos. Não lembro qual foi a editora que traduziu, não anotei. E ele disse isso aqui: missões não é o alvo final da igreja. Louvor é. Missões existem porque louvor não existe. O louvor é o auge, não missões, porque Deus é o auge, não o homem. Quando esta era terminar e os milhões incontáveis dos redimidos se prostrarem diante do trono de Deus, Apocalipse 9:7, então missões terá terminado. É uma necessidade temporária, mas o louvor permanece para sempre. Vamos estar lá, todos juntos, nessa grande festa que não termina às 9. Nessa festa de louvor àquele que nos redimiu por toda a eternidade. Que privilégio fazer parte disso, irmãos. Que grande privilégio. Louvemos ao Senhor por isso. Oremos. Querido Pai, nós te louvamos, ó Deus. Te louvamos de todo o nosso coração pelo grande privilégio de ter te conhecido. A tua mensagem chegou até nós e o Senhor nos transportou das trevas para a tua luz admirável. E o Senhor nos trouxe para a tua família, o teu povo, a tua igreja. No caso de muitos aqui, a esta igreja local, a esta família chamada Cibapa. Te louvamos por isso.
pela dinâmica dessa igreja, pela fidelidade dessa igreja, o compromisso dessa igreja com a salvação desta cidade e dos vizinhos e dos povos. Que esse amor missionário continue crescendo no coração de cada um de nós, porque é o nosso privilégio também e tarefa fazer com que esta mensagem seja conhecida de todos os povos. Sabemos que isso vai acontecer, porque João viu e descreveu, mas não queremos ficar de fora disso, Senhor. Não queremos ser daqueles que se omitem, daqueles que desobedecem. Queremos, ó Deus, estar ali com gozo na Tua presença, celebrando com aqueles que terão Te conhecido por meio do nosso ministério, por meio da nossa ação missionária. Que a Tua bênção continue sobre o Teu povo aqui, sobre a Tua igreja, sobre a nossa denominação, sobre a nossa junta, sobre a Tua igreja brasileira, ó Deus, que tem sido tão abençoada, que ela continue sendo bênção aos povos. É a nossa oração com gratidão, no nome de Jesus. Amém. Se eu estivesse em Botsuana, eu diria assim para vocês quando eu estaria terminando: Modimo Arose Rufatso. É uma das frases mais lindas em qualquer língua, talvez. Modimo é a palavra para Deus. Serrofatso é a palavra bênção. Então, como ficou a frase aí? Modimo Arose Rufatso. Que Deus vos abençoe.